Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo aqui no meu canal, Descobrindo com o Romeu. Antes de começar esse vídeo com o meu amigo Gabriel Lang, eu quero pedir para vocês já se inscreverem no canal e também não esquecer de dar o like aí no vídeo, fazer o joinha, né, Gabriel? Tem que fazer. Tem que fazer o joinha aí, para vocês serem notificados dos vídeos que estão por vir. Quem não ativou o sininho, ative o sininho e fique por dentro das novidades. Hoje eu trouxe meu amigo Gabriel para participar aqui comigo no vídeo. Ele alemão. Quantos anos você tem, Gabriel? Não se fala. Não se fala. Já não conto mais. Alguma coisa com 30. Ah, ele tá com seus 30 anos, morou no Brasil por um tempo e o vídeo de hoje é para esclarecer um pouco essa inversão. Sempre eu tô contando um pouco para vocês da minha vida aqui na Alemanha e ele vai contar pra gente um pouco como foi a vida dele no Brasil e esclarecer alguns pontos que às vezes você, alemão que tá indo morar no Brasil, vai descobrir um pouco com ele como que funciona. Você morou em Goiânia ou você morou... Em Goiânia, o tempo todo. Quanto tempo você morou em Goiânia? Foram 5 anos no total em Goiânia. Em Goiânia, 5 anos. Você já chegou... Primeiro São Paulo, Rio de Janeiro, porque uma vez eu acho que você me contou que esteve no Rio de Janeiro. De férias. De férias. Quais os pontos que você visitou lá no Rio? No Rio, claro que aquela estátua do Cristo Redentor, a praia, e claro, Copacabana, o centro da cidade que eu gostei muito, praias, basicamente. E depois disso você voltou para Goiânia ou cada vez que você ia, de férias, você ia direto para o Rio e já ficava lá? Então as únicas férias assim mesmo que eu tirei foi uma vez no Rio, 2 semanas, outra vez em algumas cidadezinhas perto de Goiânia, no Goiás também. Caldas Novas, por exemplo, se alguém conhecer. Uma vez fui para o sul também, só que não foram bem de férias, foi um projeto da igreja por 2 semanas em Blumenau, que foi bem interessante, como um alemão original. No Brasil, em Blumenau, mas a maior parte do tempo eu estive em Goiânia. Eu conversando com um colega meu essa semana no trabalho, ele perguntando o nome das cidades e ele ficou sabendo que tinha alguns alemães no Brasil. Ele falou, qual cidade é? Eu falei, em Blumenau. Eu falei, mas esse nome é alemão, então posso falar alemão lá também, né? Você sentiu isso em Blumenau? Na verdade, foi engraçado porque todo mundo me falou, quando você vai para Blumenau, todo mundo vai falar alemão com você. Eu estava até um pouco desconfiando, mas então a gente foi com alguns colegas meus de Goiânia para lá e fui apresentado como alemão de verdade para todo mundo. E não foi bem assim que todo mundo conversou alemão comigo. No início estava um pouco eu achando estranho porque que ninguém fala alemão, todo mundo falava que eles falam alemão. E depois eu descobri que na verdade muitas pessoas lá de Blumenau falam alemão, mas eles são brasileiros que nasceram no Brasil, que são descendentes já dos alemães que migraram, e eu descobri que eles estavam um pouco se sentindo inseguros de falar alemão comigo, como eu era um alemão da Alemanha, eles os alemães do Brasil, que claro que às vezes não falam tão fluente, ou às vezes criaram um pouco o próprio sotaque. Foi bem engraçado. Isso é legal. Eu criei algumas perguntas aqui para estar fazendo pro Gabriel e para ele estar esclarecendo um pouco dessa experiência de vida dele aí no Brasil. Então fique ligado e acompanhe as perguntas, talvez vai esclarecer você que está tentando ter essa experiência por lá também. Mas me conta então, por que Goiânia? Por que você escolheu Goiânia para morar esse tempo? Isso é uma história bem engraçada porque mesmo que no Brasil, Goiânia é uma cidade bem conhecida, aqui na Alemanha geralmente ninguém nunca ouviu falar dessa cidade, mesmo que ela tenha mais que 1 milhão de habitantes. Existe no mapa, hein? Foi até engraçado, a primeira vez que eu comprei a passagem numa agência de viagem, a pessoa lá não quis acreditar que essa cidade de Goiânia teria um próprio aeroporto, até que ela encontrou no sistema. Mas então, no meu caso, foi assim, após terminar a escola, eu quis passar um ano no exterior. Naquela época tinha a obrigação de fazer um ano de serviço militar na Alemanha ou algum tipo de trabalho social no exterior. E eu sempre tinha alguma conexão assim com o Brasil, mas eu tive esse desejo, essa vontade de conhecer esse país. Pesquisei no Google por oportunidades de fazer um ano de intercâmbio e encontrei aquela organização que chamava Worldwide Exchange, que infelizmente não existe mais, que organizava esse ano de intercâmbio com jovens alemães e um projeto de orfanato em uma igreja em Goiânia. E assim que eu cheguei lá.
Isso é interessante. Você foi por esse programa de ou fazer militar aqui, ser um militar aqui na Alemanha, ou então fazer um intercâmbio fora. Essa agência não existe mais, mas o programa ainda existe? O programa ainda existe, só que essa organização não tem mais esse projeto em Goiânia. E como chama o projeto de não fazer o militar aqui e ir para algum lugar no exterior? Como que chama esse projeto? Tá. Isso, na verdade, isso mudou, essa lei, mas uns, eu não sei, 6, 7 anos atrás, a lei aqui na Alemanha ainda era que os jovens alemães masculinos, após terminar a escola, têm que fazer 1 ano de serviço militar aqui na Alemanha. E para quem não quiser fazer isso, por algum motivo, pode substituir esse ano de serviço militar com algum tipo de trabalho social, ou na Alemanha ou no exterior. Como hoje não tem mais essa obrigação de fazer, ainda tem muitas oportunidades de fazer algum tipo de ano social, como a gente chama, em alemão seria Soziales Jahr, ou dentro da Alemanha ou no exterior. Sim. E o tipo de visto, como que você recebe esse visto? Você tem que aplicar aqui na Alemanha antes, ou você já recebe, assim que você chega no Brasil, você recebe esse visto? A gente tinha que fazer aqui na Alemanha já, com a embaixada brasileira aqui na Alemanha, mas esse assunto inclusive foi um dos motivos que fez parte da decisão de não ter mais essa conexão entre essa organização aqui da Alemanha com esse projeto no Brasil, por ter também alguma mudança de lei no Brasil, que no caso a igreja em Goiânia e o orfanato também, que organizavam isso, não cumpriram as exigências pela nova lei no Brasil de ser apto para um visto de pessoas alemãs, por exemplo, ter um visto para algum tipo de trabalho social no Brasil. Então, após minha turma, houve essa mudança de lei, os outros alemães que vieram não tinham mais esse visto, mas no meu caso eu consegui esse pela Embaixada do Brasil na Alemanha. Assim, e esse visto durou quanto tempo? Qual a duração dele? No meu caso foi de 11 meses. E nesses 11 meses você estudava, trabalhava ou simplesmente prestava esse serviço social? No meu caso eu prestava esse serviço social, que era uma mistura de ajudar numa creche e fazer um intercâmbio na igreja. Eu tive doadores ou fiadores que todo mês, aqui da Alemanha, que todo mês depositaram um certo valor para o meu tempo de lá, e assim foi meu primeiro ano lá em Goiânia, no Brasil. Você tem que ter algum tipo de convite, alguma coisa do Brasil, ou simplesmente você aplica e vamos dizer que depende de uma sorte se você vai conseguir esse programa social no Brasil ou não? No meu caso, eu acho que geralmente sempre assim, tem essas organizações que ainda existem, que tem vários em várias cidades do Brasil, mas é uma organização aqui da Alemanha. Então eu apliquei para isso, com essa organização aqui na Alemanha, fui para uma entrevista aqui na Alemanha e a pessoa lá me achou apto e liberou essa vaga para mim. Tô achando bem interessante esse programa que você tá falando. Tem como você falar o nome desse programa mais pausadamente, só para o pessoal colocar? De qualquer forma, eu vou estar colocando o link do website desse programa aqui na descrição desse vídeo, e se você tem um interesse, pode entrar no site deles e tá procurando. O nome é? O nome dessa organização é Worldwide Exchange. Eles estão aqui em Bad Nauheim, na Alemanha, para qualquer pessoa aqui da Alemanha que está interessada em fazer algum tipo de ano de intercâmbio. Pelo que eu sei, eles têm projetos perto do Rio de Janeiro, no Brasil ou em outros países. Você disse também outros países também, né? E qual que é o limite de idade para estar podendo se aplicar nisso? Geralmente é para jovens, agora as idades certas, sei não, mas deve ser a partir de 18 até 25, 26 anos, geralmente que são as idades para isso. Então, esse vídeo é bem informativo para você, alemão, que está querendo ir para o Brasil. E com as dicas do Gabriel, talvez fica mais fácil, talvez você não ache o caminho direito aí, como tá fazendo. Você entra nesse site aí embaixo, se informe melhor, se você se encaixa no perfil. Tem uma entrevista, né? Você estava me falando aqui atrás, que tem uma entrevista que eles fazem para ver se você é apto ou não. Que tipos de perguntas eles estão fazendo nessa entrevista? Nessa entrevista, claro que as perguntas típicas sobre o que você fez até agora, o que pretende fazer futuramente, mas principalmente sobre as motivações de querer
fazer esse intercâmbio ou esse ano no exterior para nós, e um pouco também sobre a capacidade de adaptar a outras culturas, outros tipos de valores, para ser uma pessoa flexível nessa relação. E eles estão trabalhando junto com igrejas no Brasil? Como que é? Eles estão, dependendo da cidade, cooperando com igrejas ou orfanatos no Brasil. Essas igrejas são evangélicas ou católicas? Evangélicas. Evangélicas. E tem alguma específica que eles procuram no Brasil ou tem algumas registradas já no programa? Quando eu fui para Goiânia, a igreja relacionada a esse projeto foi a Igreja Videira, mas como esse projeto, que em Goiânia chama Projeto Amar, que é um orfanato, que está ligado a várias igrejas evangélicas na cidade de Goiânia. Então, pulando esse assunto aí de como se candidatar para um programa desse, a gente quando vem aqui para a Alemanha como turista ou passar uma certa temporada aqui, a Alemanha está exigindo da gente que faça um seguro de viagem, um seguro de saúde. Isso é exigido para vocês também no Brasil? Ou vocês ficam credenciados com o plano de saúde da Alemanha e tem algum tipo de assistência no Brasil? Então, quando eu vim pela primeira vez, tudo para mim era organizado por essa organização. Isso é a vantagem de fazer um intercâmbio assim através de uma organização, porque o apartamento onde eu morava com outros jovens, o plano de saúde, o visto, tudo era organizado assim. Depois, quando eu, pela segunda vez, vim para Goiânia, eu já vim mais por conta própria, eu mesmo resolvendo onde morava, onde um plano de saúde no Brasil. Então, dependendo dos contatos que a gente já tem, ou a gente procura uma organização que ajuda a organizar essas coisas, ou quando a gente já fala português, já tem contatos na cidade, a gente pode de conta própria resolver essas coisas. Eu não falei para ele, eu fiz algumas perguntas aqui, mas para ficar bem espontâneo, e ele tocou num assunto que seria minha próxima pergunta para ele, que é a questão de apartamento. Quando a gente chega aqui na Alemanha, o pessoal quer saber quanto que você ganha, onde você trabalha, o que você faz e sua renda para estar alugando um apartamento. Foi difícil você ter o seu primeiro apartamento lá em Goiânia? Alugando sozinho, vamos dizer assim? Então, eu, nos meus quase 5 anos em Goiânia, eu morava em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas nesse assunto eu também vi uma grande diferença entre o Brasil e a Alemanha, que, como o Romeu acabou de dizer, aqui na Alemanha, para você morar em algum lugar, os donos do apartamento sempre querem saber das coisas oficiais, dos seus documentos, contrato de trabalho. A imobiliária aqui. No Brasil, para mim era tudo: você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que está procurando alguém para morar lá. E assim, sempre por relacionamento de ser ligado com outra pessoa, você acaba conseguindo as coisas. Assim foi comigo. Por imobiliária, você teve alguma experiência ou sempre foi através de conhecidos e indicações? Então, só quando eu casei, que foi depois de 3 anos no Brasil, que eu e a minha esposa, a gente, claro, morou junto num apartamento que também foi alugado por imobiliária. Eu vi que um pouco essa parte de documentação, mas até nesse aspecto o mais importante eram os relacionamentos, conhecendo as pessoas certas para conseguir fiadores, para assinar tudo. Então, tendo esses fiadores, também não foi problema de conseguir alugar o apartamento através de uma imobiliária. Então, ou seja, mas vocês mesmos não tiveram nenhum tipo de dificuldade? A partir do momento que tem esses fiadores, não tem nenhum tipo de dificuldade? Eles não estão procurando por contrato de trabalho, se você é estrangeiro, se você não é, eles não estão procurando por isso? Eles diziam que precisavam disso, a gente até demonstrou algumas coisas, só que a gente não tinha muitos contratos de trabalho. A gente trabalhava, mas não o suficiente para conseguir um bom apartamento. Mas com bons fiadores, a gente teve muita facilidade de conseguir o apartamento. Vai ser legal. Quando eu vim aqui para a Alemanha, antes da gente ter o nosso telefone, o telefone fixo, sempre eu comprava um cartãozinho de ligações internacionais. Eu morei um tempo em Londres também, e lá tinha essas facilidades para estar ligando no Brasil e de qualquer outro lugar do mundo também, credenciado por esses cartões. Mas lá no Brasil tem alguma coisa assim que ajuda o estrangeiro com ligações, ou realmente tem que pagar essas ligações caras quando é necessário fazer?
Então, imagino que talvez em cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro, que tem muitos estrangeiros, deve ter algumas ajudas assim, mas em outras cidades, como em Goiânia, que tem poucos estrangeiros, eu nunca vi alguma promoção assim para ligações no exterior. Então, a solução para nós era a internet. Sempre com a internet. Hoje está bem mais fácil pelo WhatsApp, essas coisas, mas acredito que na época que você morou ainda não tinha o WhatsApp, tinha? Não, tinha não. A gente precisava do notebook para fazer ligações pelo Skype. Pelo Skype, né? Foi o método mais fácil que você encontrou na época, mais barato. E você falando que tem pouco estrangeiro em Goiânia, mas em relação ao Brasil, você conheceu outros alemães? Sim. E o que vocês sentiam quando estava entre vocês lá? O que vocês mais sentiam falta aqui da Alemanha que vocês não encontravam fácil lá no Brasil? Então, para nós foi bom porque a gente sempre foi um grupo de jovens alemães juntos lá, então não era tanto assim amizades que faltam comparado com alguém que vai sozinho mesmo. O que nós sentimos falta, é claro, eram nossos amigos e familiares aqui. Eu acho que uma coisa que todo mundo teve sua fase de adaptação era a questão de comida. Para alguns mais fácil, outras um pouco mais difícil. Que a comida no Brasil é muito gostosa, porém é diferente. Para quem cresceu aqui, o estômago acostumou com o jeito de comida aqui e lá. A gente precisou de carboidrato. Carboidrato, muito açúcar em tudo. A gente precisou sempre de alguns meses para adaptar nisso. Os chás do Brasil sempre já vem com açúcar, né? O pessoal tá oferecendo já com açúcar. E depois perguntar, você não quer? Aconteceu já com você isso? Eu já ouvi muitas pessoas aqui falando que quando pede um chá numa padaria, alguma coisa assim, eles estão já fazendo o chá e já colocando açúcar. Aconteceu isso com você também? Sim. Ou sempre estava te perguntando se quer ou não com açúcar? Na questão do suco, até nos deixava um pouco de liberdade de escolha, mas o que me irritava era a questão do café, porque aqui a gente na Alemanha está acostumado quando toma café, que a gente tem um café, só o café, e junto com o café alguma oportunidade de colocar açúcar e leite à vontade. Só que no Brasil, como vocês devem saber, o café já é feito com açúcar, então para quem gosta do café seco com um pouco de açúcar tem nem escolha. Isso era uma das coisas que a gente teve que aprender, que é diferente no Brasil. E qual a comida alemã que você falou assim, meu Deus, isso eu não tenho aqui agora? Qual foi a sua primeira falta que você sentiu? Aqui na Alemanha, por exemplo, quando eu cheguei aqui, falei, não na Alemanha, mas especificamente em Londres, quando eu estava lá, eu falei assim, e o feijão agora e a carne? Porque tem outro gosto pra gente, né? Assim, quando você chega, tem um pouco de choque com a alimentação também. Não foi diferente comigo aqui na Alemanha, mas a carne tinha outro gosto. O que você sentiu falta da Alemanha mesmo de comida quando você chegou lá? Então, primeiramente eu gostei muito de todas as coisas novas, questões de comida, as frutas, a carne do Brasil, mas depois de um tempo eu comecei a sentir muita falta do pão aqui da Alemanha, ou no geral de todas as coisas que a padaria aqui oferece. Que aqui na Alemanha a gente tem uma boa qualidade e variedade das coisas, que no Brasil a gente sente falta. Sempre o pão do Brasil só tá o francês, que eles falam lá, uns falam baguete, essa coisa, pão branco, não sei, eu já ouvi falar também. Mas a variedade de pão realmente é um assunto para um próximo vídeo meu, fiquem de olho. Eu tô para gravar um vídeo agora numa padaria, fui convidado por uma amiga para gravar falando sobre os pães aqui da Alemanha e eu acho que vocês vão gostar. Não deixe de acompanhar o canal, se inscreva para receber a notificação desse próximo vídeo. Você me disse que tinha esses produtos da Alemanha lá em Goiânia, no restaurante Naturbier. E tava gostoso esse negócio lá? Tava igual alemão mesmo? Ou tava um pouco diferente, mas dava para matar um pouco a saudade? Então para nós não era 100% igual a gente está acostumado aqui, mas chegou perto, como a gente acabou de comentar mais cedo, que eles mesmo produzem as salsichas, os produtos todos lá, mas sempre dava para matar a saudade. Deixando a comida de lado, os produtos, se vocês for para Blumenau, ele fala que já tem lugar lá para poder comprar esses produtos da Alemanha. Em Goiânia realmente não tem, né?
não tão fácil assim. O produto original da Alemanha, a não ser cerveja, como eu disse, que eu já vi em supermercado, mas outras coisas eu também nunca vi. Mas em termos de diferença cultural, o que te chocou quando você chegou no Brasil? Assim, no seu tempo lá no Brasil, o que foi mais que chocou você? Então, tem vários detalhes que... Ou também que você achou bom, né? Sim, que para o brasileiro são normal, mas para nós alemães no Brasil, nós levamos um pequeno susto, choque cultural. A primeira coisa para mim foi a questão do banheiro, que aqui na Alemanha a gente usa o papel higiênico, deixa no vaso e dá descarga, como no Brasil, como aquele lixinho. É algo que nós alemães assustamos um pouco, mas uma vez que acostumou, tudo bem. Outra coisa que é bastante diferente, claro, que tem aquele preconceito do atraso. Vou admitir que nós alemães também às vezes atrasamos, só que para mim a grande diferença é que aqui na Alemanha, quando eu atraso, eu me sinto mal e invento desculpas quando eu chego. Já que no Brasil, pelo que conheci, quando a gente atrasa, ninguém liga muito. E ninguém precisa se desculpar, porque tudo é um pouco mais de boa. mais leve. E também aqui na Alemanha, quando a gente sai com amigos, por exemplo, a gente tem esse costume de sempre planejar tudo. Por exemplo, aqui... Quando eu me encontro com amigos pro cinema, a gente dias antes já marca para ir, escolhe o filme junto. Como foi a gravação desse vídeo agora? Isso. Tem quantas semanas já que nós marcamos para gravar esse vídeo? Acho que tem 3 semanas. A gente olhou nos nossos calendários. Eu olhei nos calendários. As pessoas aqui na Alemanha são bem ocupadas, então... Por mais que ela more sozinha ou seja casada, elas sempre estão com alguma coisa para fazer e depende muito desse calendário, que também vou deixar na descrição desse vídeo, falando do vídeo que eu gravei antes, falando da pontualidade alemã. Você viu esse vídeo? Vi. Tava certo ou tava errado? Tava muito certo. Então vocês podem ver também, se vocês não viram esse vídeo no canal, vou deixar aqui na descrição desse, vocês podem estar acompanhando e vendo. E o atraso no Brasil, para você, chocou? Qual que era a desculpa maior que você ouvia lá? Então, para mim, a grande diferença é que no Brasil ninguém precisava se desculpar se atrasar, ninguém perguntava se alguém chegasse meia hora atrasado, simplesmente chegou atrasado, ninguém pergunta, ninguém acha ruim, dependendo da ocasião, é claro. Né? E do plano com os amigos, sempre você planejava uma coisa e não dava certo? Como que era isso? Então, para mim, quando eu entendi que aqui é assim, no Brasil, então aqui é assim, se acostumasse a aceitar, tudo bem. Por exemplo, aqui na Alemanha, como eu disse, a gente marcava um filme, um dia, um horário, um lugar, todo mundo foi lá e deu certo. No Brasil, as minhas primeiras experiências para sair com amigos, talvez o melhor exemplo é o tal do cinema. Simplesmente falaram, vamos para o cinema hoje à noite. Eu perguntava, mas qual cinema, qual filme? Ainda deu certo para combinar qual cinema, a gente se encontrava lá, por exemplo, marcando às 8h30, os primeiros chegam, os outros chegam. Quando todo mundo chegou, a pergunta, então, qual filme vamos assistir? Então a gente foi olhar quais seriam os filmes que dentro da próxima uma hora e meia, e até naquele tal de cinema, se for um bom filme, a gente ia lá, se não, a gente então vamos só comer, ou a gente vai para outro lugar. Então sempre é tudo mais espontâneo, não tão planejado. E assim, a gente está acostumado aqui na Alemanha de um jeito. Para mim, no Brasil foi só entender que é diferente, então você é espontâneo também, e assim dá certo. Porque aqui na Alemanha, na realidade, para quem nunca veio aqui, o fato de assistir um filme é um compromisso, viu? É um compromisso. Você tem uns não pré-requisitos, mas uma lista de coisas que você tem que... Horário, qual filme, o que vai fazer depois do cinema, o que vai fazer antes do cinema. Isso tudo bem programadinho, né? E o filme se escolhe antes de ir pro cinema e não na porta, não na porta do cinema. E palavras. Qual que a palavra foi mais difícil de você aprender ou de entender no Brasil? Palavras, boa pergunta. Para nós alemães, acho que o mais difícil não só o vocabulário, mas a pronúncia, que é bastante diferente do Brasil. E algumas palavras, claro que talvez uma experiência engraçada foi quando eu saí com alguns outros amigos alemães, a gente querendo tomar água de coco, e um dos mais novos que ainda não aprendeu tal assim foi lá no vendedor e pediu uma água de cocô. Que são detalhes da pronúncia que para nós alemães às vezes não fica tão fácil. Nossa,
Mas teve alguma palavra difícil assim, você fala assim, não, essa para pronunciar não foi boa. Para mim aqui na Alemanha foi esse Schrittgeschwindigkeit. Isso para mim foi uma morte até aprender. Eu vou colocar a tradução aqui embaixo para vocês saberem, mas Schrittgeschwindigkeit para mim foi uma das piores palavras. E tem um palitinho de fósforo que eu não consigo. Essa eu não consigo. Palito de fósforo, tanto que é fácil de falar. Em alemão se diz Streichholzschächtelchen. Devagar para o pessoal ouvir. Streichholzschächtelchen. Vou colocar o nome também. Essa eu não consigo até hoje. Palito de fósforo é a pior palavra para mim até hoje. Realmente essa eu não consigo. Então no português, claro que existem algumas palavras mais difíceis. Eu fiz questão de treinar muito esses. Uma dessas palavras que eu treinei muito é o tal do paralelepípedo. Espero que falei certo. Sim. E expressões no geral como casa suja, chão sujo, que eu lembro que ficava com os meus amigos lá várias vezes treinando casa suja, chão sujo, depois de muitas vezes. Casa suja, chão sujo. Ele mesmo tem que aprender. Casa suja, chão sujo. Chão sujo. Meu Deus do céu. Não, mas realmente tem umas coisas pra gente é tão comum de falar. Igual você pediu o palitinho de fósforo num restaurante, é coisa simples. Ou num bar, você não fuma. Mas pra quem fuma, sempre tá pedindo. Pra mim, se eu fumasse, eu ia parar de fumar aqui. Só de ter que pedir esse palito de fósforo. Meu Deus. Mas teve mais alguma outra? Pelo que eu me lembro, não. Que no geral no português as palavras são mais curtas comparado com o alemão. E esse R do Brasil? Eu vi que algumas palavras você já pegou o R do goiano. Você percebe esse sotaque hoje em dia? Eu percebo, hoje em dia percebo. Uma das dificuldades minhas foi com a boa vontade dos brasileiros tentar me ajudar no português, que tudo me falava que no português aqui no Brasil a gente pronuncia tudo do jeito como está escrito, sem pensar muito nos detalhes. Aí eu vejo, por exemplo, a letra G, que dependendo o que segue depois, gelo é G, no meu nome é Gabriel, temos o de G. O C, dependendo do que segue depois, tem vários sons diferentes, então tem várias regras da pronúncia que a gente tem que aprender. Sim. Você falando que essa diferença cultural do Brasil aí com a Alemanha de pontualidade te chocou um pouco, mas o que te deixou bem feliz na hora que falou assim, não, tô morando no Brasil e isso me faz feliz aqui? O que era? Então, o que tem um pouco a ver com essas diferenças culturais, o que eu gostei muito no Brasil era esse jeito de levar a vida, não importa o que a gente faz, a gente tá alegre. Se a gente teve algum plano e deu certo, a gente aproveita o tempo e fez o que planejou. Se a gente faz totalmente outra coisa, não importa, a gente faz e tá alegre mesmo assim. Então, isso é algo que nós alemães precisamos aprender com os brasileiros, que fez o meu tempo no Brasil ficar algo muito precioso, esse jeito de levar a vida com alegria. Se for assim, se for de outro jeito, a gente aproveita o dia, aproveita amizades, aproveita a família, faz tudo junto. É isso que acho algo muito precioso no Brasil. E com pouca gente faz festa também, né? Isso. Pois é, esse é o Gabriel Lang. Me deu o prazer aqui de estar participando hoje do vídeo comigo. Ele trabalha aqui na Alemanha construindo sites para a internet. Fala um pouquinho aí pro pessoal, qual que é o seu trabalho aqui? Então, na verdade, no momento eu estou uma mistura. Eu estudo informática na faculdade aqui, ao mesmo tempo já trabalho como um freelancer de conta própria, construindo websites, online shops, um pouco com gráficas, essa área no geral. Qual é o nome do website seu? O meu website é glwebdesign.de. Também vai estar aqui e na descrição do vídeo eu vou estar colocando o site dele, vocês podem estar entrando e conferindo. Se você precisa de um site, faz só para a Alemanha ou para o Brasil também? Pode ser para o Brasil também. Pode ser para o Brasil também, nas duas línguas, português e alemão? Ou só em alemão você está fazendo? Pode ser em português também. Também. Você que quer contratar o trabalho dele, entre em contato com ele. Muito obrigado pelo vídeo. A gente vai gravar um próximo com a Thaís e você, falando sobre as documentações de vocês em relação ao casamento, tá bom?
Muito obrigado. Para vocês que gostaram desse vídeo, não deixa de dar o joinha aí, dar o like. Se vocês querem mais algum tipo de... A Thaís, mas a Tati tá ali no fundo assistindo aqui a gravação e dando os joinhas de lá. Mas tem que ser no vídeo, viu? Para vocês que queiram ver mais vídeos com o Gabriel, deixa aqui nos comentários embaixo. Que teve uma experiência diferente dessas, também comente aqui embaixo. Nós vamos ficar de olho nos comentários, né, Gabriel? Vamos. E possivelmente em breve a gente está gravando outro vídeo para vocês respondendo algum tipo de pergunta que tiver aqui no comentário, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Como você diz? Romeu. Sim? Obrigado, Romeu. Obrigado a vocês por assistirem o vídeo, pelos comentários. E até o próximo vídeo. Como se diz em alemão? Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tchau.